R$ 2 bilhões. Caio Jorge deixa o Cruzeiro e clube recebe bolada. Fala, Nação Azul. Você que é apaixonado pelo Cruzeiro, que vive cada momento desse time histórico e que não perde uma novidade sequer. Já chega se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Só assim você garante que vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Toca da Raposa. Dos bastidores aos gramados, das contratações milionárias às decisões mais polêmicas. Confie em mim. A notícia que eu vou revelar aqui hoje pode mudar completamente os rumos do Cruzeiro. Mas antes de entregar o ouro, quero que você fique comigo até o final, porque a bomba é tão grande que deixou os torcedores de queixo caído e gerou uma avalanche de comentários nas redes sociais. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode marcar uma virada histórica na vida do clube e também na carreira de um jogador que caiu nas graças da torcida. O início de uma história que encanta. Caio Jorge chegou ao Cruzeiro sob desconfiança de alguns, mas rapidamente conquistou o coração da torcida. O atacante não demorou para mostrar faro de gol, inteligência tática e principalmente a raça que sempre foi marca registrada da camisa celeste. Não era apenas mais um reforço. Era a peça que faltava para dar mais profundidade ao elenco e resgatar o DNA ofensivo que tanto fez o Cruzeiro brilhar no passado. Nos primeiros jogos, ainda tentando recuperar ritmo de competição, Caio alternava momentos de brilho com atuações discretas. Mas quando a confiança veio, o camisa 19 deslanchou. A cada gol, a cada jogada decisiva, a torcida começava a acreditar que aquele jovem poderia se tornar um dos grandes nomes recentes da história do clube. A identificação foi imediata. A chamada para a seleção. E como se não bastasse o sucesso no Cruzeiro, veio a convocação para a seleção brasileira. Sim, torcedor. Carlo Ancelotti, o renomado técnico italiano que assumiu o comando da seleção, viu em Caio Jorge a peça que poderia dar mais dinamismo ao ataque da amarelinha. A estreia foi de gala. Vitória por 3-0 sobre o Chile, pelas eliminatórias, e um desempenho que chamou a atenção da mídia mundial. A partir desse momento, o nome de Caio Jorge passou a ser discutido em outro patamar. Não era apenas o craque do Cruzeiro, mas sim um atacante de seleção, com potencial de disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em Estados Unidos, México e Canadá. O sonho estava cada vez mais próximo de se tornar realidade, e com ele, a valorização automática do jogador. O anúncio surpreendente da FIFA. Enquanto a torcida comemorava a ascensão do atleta, veio o anúncio bombástico. A FIFA revelou que, pela primeira vez na história, todos os clubes que cederam jogadores tanto para as eliminatórias quanto para a Copa do Mundo de 2026 seriam contemplados com um valor recorde. Estamos falando de mais de 355 milhões de dólares, algo em torno de 1,8 bilhão de reais na cotação atual, a serem distribuídos entre os clubes. Mas atenção! Isso não é apenas uma ajuda de custo. É um reconhecimento histórico, um aumento de quase 70% em relação ao que foi distribuído no último Mundial, no Catar. Gianni Infantino, presidente da FIFA, foi claro ao afirmar que esse programa existe para reconhecer o papel fundamental que os clubes têm na formação e desenvolvimento dos atletas que encantam o mundo nos torneios mais prestigiados do planeta. R$ 2 bilhões na conta. O Cruzeiro entre os beneficiados. E aqui vem a grande notícia que deixou os cruzeirenses enlouquecidos. O Cruzeiro será diretamente beneficiado por conta da convocação de Caio Jorge. Isso mesmo! A Raposa vai receber uma bolada milionária por ter cedido o jogador ao Brasil nas eliminatórias. Estamos falando de cifras que chegam a impressionar até os mais experientes dirigentes. Uma oportunidade única de encher os cofres e potencializar o projeto da SAF de Pedro Lourenço. O montante pode não ser exatamente R$ 2 bilhões apenas para o Cruzeiro, mas o impacto direto e indireto é gigantesco. Pense comigo. Além da fatia que o clube já tem garantida pelo programa da FIFA, há também o efeito de valorização de mercado. Com a vitrine da seleção, Caio Jorge passa a ser alvo de gigantes europeus e asiáticos. E cada proposta que chega carrega consigo a possibilidade de mudar completamente o futuro do time. O que isso representa para o futuro do Cruzeiro? Esse valor não é apenas um prêmio simbólico. É dinheiro real que pode ajudar o clube a quitar dívidas históricas que ainda incomodam nos bastidores. Reforçar o elenco com contratações estratégicas para disputar títulos. Blindar jovens talentos da base, evitando a saída precoce de promessas. Investir em estrutura, modernizando a Toca da Raposa e ampliando a capacidade de desenvolvimento de atletas. Imagine, torcedor, o impacto disso em médio prazo. O Cruzeiro,
que nos últimos anos sofreu com crises financeiras e esportivas, agora pode estar diante de um divisor de águas. Essa injeção de recursos pode colocar o clube novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. O efeito Caio Jorge. Mas não podemos esquecer. Tudo isso gira em torno de um jogador que, em pouco tempo, se tornou peça-chave. Caio Jorge não é apenas um nome na lista de convocados. Ele é o símbolo de uma nova fase. Um atleta que trouxe de volta a confiança da torcida e que agora carrega consigo a chance de levar o Cruzeiro a outro patamar. Se ele se firmar na seleção e disputar a Copa do Mundo, o céu é o limite. O Cruzeiro poderá negociar sua venda futura por valores astronômicos, garantindo retornos ainda maiores que a bolada da FIFA. Estamos falando de um efeito em cascata, em que cada gol, cada assistência, cada partida pela seleção valoriza ainda mais o patrimônio celeste. A torcida está em êxtase. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Torcedores comemoraram não apenas a convocação, mas principalmente o impacto financeiro que isso terá no clube. Alguns chegaram a comparar esse momento a grandes transferências do passado, quando o Cruzeiro faturou alto e ainda assim manteve o nível competitivo. Outros lembraram que esse dinheiro pode ser a chave para novas conquistas e para a retomada da grandeza que sempre caracterizou a Raposa. O suspense que ainda paira no ar é. Mas calma, torcedor. A história não para por aqui. O Cruzeiro ainda terá que lidar com o assédio de clubes estrangeiros e com expectativa de ver Caio Jorge consolidado como titular da seleção. Há quem diga que propostas já começaram a chegar e que valores bilionários estão sendo discutidos nos bastidores. Será que a Raposa vai conseguir segurar sua estrela por mais tempo? Ou será que esse é apenas o primeiro capítulo de uma novela que pode terminar em uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro? Conclusão. Uma coisa é certa. A notícia de que o Cruzeiro vai receber uma bolada graças a Caio Jorge deixou a torcida em polvorosa. É o tipo de acontecimento que mostra como o futebol é imprevisível e emocionante. Quem poderia imaginar que a convocação de um jovem atacante renderia cifras tão impressionantes e colocaria o clube em um cenário de oportunidades gigantescas? Agora, o desafio é transformar esse dinheiro em conquistas, planejamento e títulos. O Cruzeiro tem nas mãos a chance de mudar tudo. E você, torcedor, precisa acompanhar cada passo dessa jornada histórica. O Cruzeiro deve segurar Caio Jorge o máximo possível ou já pensar em uma venda milionária para garantir ainda mais recursos? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa. E não se esqueça, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações.